Você já foi à Disney? Eu estava vendo um vídeo que eu gosto muito de assistir. Assisto praticamente todo o material dele que tem na internet, porque é uma pessoa muitíssimo inteligente. Trata-se de Ariano Suassuna. Como eu gosto de ver aquele velhinho, como eu gosto de ver aquele homem falando, porque ele tem um humor inteligente, ele tem um humor com uma certa picardia, ele tem muita ironia no que faz, tem muito conhecimento, tem bagagem, e mesmo tão idoso, ele consegue concatenar ideias tão claras e falar coisas tão legais, tão gostosas de ouvir. São vídeos longos, alguns deles já fraccionados em vídeos pequenos, mas vale a pena assistir. E num dos vídeos que eu estava vendo dele, ele estava contando o que aconteceu quando ele passou a integrar a Academia Brasileira de Letras. Na verdade, ele nem estava preparado para isto, porque para ele, Ariano Suassuna, ele é apenas um dramaturgo, ele é apenas um escritor brasileiro, um professor. Não era aquilo tudo que as pessoas diziam, nem ele mesmo se achava isto. Mas ele foi então indicado e aceito na Academia Brasileira de Letras. Então, numa das cerimônias dessa famosa academia, num coquetel, numa recepção, uma das pessoas que estavam lá, daquelas que devem ser cheias de laque no cabelo e de naftalina na roupa, chegou a ele e falou, uma mulher, o senhor já foi à Disney? Ele ficou meio constrangido porque, na verdade, ele mesmo disse que ele jamais saiu do Brasil. E ele ficou assim, como é que eu vou falar? O que eu vou responder para essa mulher agora que perguntou com tanta ênfase? O senhor já foi à Disney? Naquele lampejo de segundo, em questão de pouquíssimo tempo, muita coisa passou na cabeça de Ariano Suassuna. O que responder? O que há por trás dessa pergunta? Você já foi à Disney? Ele disse, não, não fui, eu nunca saí do Brasil. Na cabeça desta mulher, então, desta pessoa socialite, deve ter dado um nó, porque como que alguém que jamais saiu do Brasil torna-se um membro da famosíssima Academia Brasileira de Letras, importantíssima, essencial. Mas ele ficou analisando sobre isto e compartilhou nesse vídeo a esse respeito. E ele viu que essa mesma pessoa, em conversas assim com outras, perguntou também para uma ou outra pessoa, você já foi à Disney? Então ele chegou à conclusão que para aquela mulher, o mundo se dividia em dois grupos. Um grupo que já foi à Disney e o grupo que não foi à Disney ainda. Sabem, isto mostra um pouco da sociedade hoje, do status e dos valores que a sociedade está adquirindo. Eu estava conversando com um vendedor de uma famosa agência de carros em Curitiba, de uma revendedora de veículos, e ele contando que lá onde ele trabalha chegou uma mulher muito simples, que já tinha passado numa outra concessionária e perguntou para ver um carro nessa primeira concessionária. E ela estava contando isso para ele na segunda concessionária. Que na primeira que ela chegou, ela disse que queria ver um carro. Como ela era uma mulher muito simples, de aparência simples, roupas assim modestas, calçado o mais humilde possível, a aparência de pobre. Então o vendedor falou assim, esse carro aqui é tanto, e virou as costas e foi embora. E ela ficou ali andando dentro da loja, olhando os carros por si mesma, porque ninguém quis dar atenção a ela. Ela saiu daquela loja, foi para a segunda loja. Nesta segunda loja, ela foi bem tratada, foi bem acolhida, e então ela contou para esse vendedor essa história. Nessa segunda loja, ela comprou 2 carros zero à vista.
Ela ia comprar os 2 carros da primeira loja, mas o vendedor, olhando aquela pessoa com aparência de pé rapado, disse: não vou perder meu tempo com essa pobretona, porque eu posso, enquanto estar com ela, perder uma venda boa. Eu vou deixar de atender um bom cliente para dar atenção a essa pobre curiosa que só quer conhecer um carro de perto. Não vou ficar dando atenção para ela. Você já foi à Disney? É uma demonstração de colocar assim: olha, o mundo tem status, o mundo tem uma certa hierarquia de posicionamento social, e nessa hierarquia social você só vai ser inserido nas camadas superiores se você tiver ido à Disney. A igreja tem um pouco disto. A igreja ainda sofre influências mundanas, mesmo porque dentro da igreja existe ainda muita coisa que deveria ser expurgada do nosso meio. Eu me lembro que quando eu estava começando nossa comunidade aqui em Curitiba, assim, bem no começo mesmo, chegou uma pessoa a mim e me fez a seguinte proposta. Essa pessoa estava alinhavando o surgimento de uma agremiação, de uma convenção das sociedades, ou melhor, das comunidades independentes de Curitiba. Então, as igrejas independentes se juntariam e formariam, então, esta convenção apenas das comunidades. Esta comunidade não existia ainda. Essa convenção não existia ainda. Estava em fase de estudos. Não havia estatuto, mas a pessoa já foi lá conversar comigo, ver se eu tinha interesse em participar. Só que logo a pessoa disse: olha, só tem um problema. Nós já estamos com dificuldade porque há várias pessoas disputando o cargo. Eu falei: amigo, eu não quero isto. Não me interessa, não preciso, não é o meu escopo, não é meu propósito, não é meu objetivo. Quando eu comecei minha comunidade, havia 8 pessoas na nossa igreja, 8 adultos. E dos 8, um casal, 2 pessoas, chegaram a mim. Na verdade, foi o homem que chegou-se a mim e falou assim: olha, eu fico na comunidade, eu ajudo a começar, com uma condição: eu quero ser o líder do louvor da comunidade. Nem existia comunidade ainda, nós não tínhamos nada. E essa pessoa queria ficar conosco apenas se a essa pessoa fosse confiada a liderança e a direção do louvor daquela igreja que nem existia ainda. Detalhe que essa pessoa não tem nenhum dom para louvor, nem cantar não sabe, mas queria ser encarregada do louvor. E eu olhei para ela e falei assim: olha, a nossa igreja não existe ainda, mas eu não seguro ninguém com cargos. Se você quiser ficar, fique. Se não quiser, você pode partir, pode sair. E a pessoa saiu. É incrível como você já foi à Disney. É aquela questão de qual é seu nível? Você tem faculdade? Onde você mora? Que carro você tem? Você fala inglês? Você já viajou para os Estados Unidos? Você já foi para outros lugares? É incrível como as pessoas olham isto. É incrível como as pessoas se deixam levar por isto. Na igreja, na sociedade, isto deveria ser definitivamente abolido. Os diáconos não deveriam ser os mais nobres em termos de sociedade, deveriam ser os mais corretos, os mais justos, os mais santos. Os líderes dos jovens e de outros departamentos da igreja devem ser as melhores pessoas, não a de melhor status. Quando você for escolher alguém para exercer um cargo na sua igreja, quando você for ser amigo de alguém, quando você for escolher alguém para fazer parte do seu círculo de amigos, não comece fazendo a pergunta: você já foi à Disney?